Olá, galera! Como vamos? Hoje a gente vai falar um pouquinho, de forma bem sucinta aqui, certo? Sobre congruência de triângulo, como vocês conseguem ver. Opa, pera, aqui. Isso. É, Então, a primeira coisa que eu preciso perceber, dado que eu já vi esse conteúdo antes, vocês já viram em outras oportunidades esse conteúdo, o que vocês têm que perceber aqui? Que existe diferença entre a palavra congruência e a palavra semelhança, ok? Então, o que eu estou falando quando eu estou falando que dois triângulos são congruentes? Eles são basicamente triângulos com as mesmas medidas. Os seus lados têm os mesmos comprimentos e os seus ângulos têm as mesmas medidas, ok? Então, o que acontece? Basicamente, eu estou falando de dois triângulos aí que, num linguajar popular, informal, eu diria que os triângulos são iguais e estão em posições diferentes, ok? É disso que eu estou falando. Só que para provar essa congruência, eu tenho alguns casos que são esses que estão aqui do meu lado, certo? E esses casos eu vou mostrar aqui um a um para vocês, ok? Começando com esse. Opa, primeiro aqui. Em todos eles eu coloquei uma siglazinha aqui, ó, tá? E essa siglazinha tá falando pra gente que tipo de caso é aquele. Então eu tô separando em casos para que isso aqui fique um pouco mais organizado, certo? Então o primeiro caso que aparece pra gente é o caso ângulo, lado, ângulo. O caso ângulo, lado, ângulo trata basicamente de que, como eu vou perceber que um triângulo é congruente a outro por meio desse caso. Então vamos lá, eu vou ali para mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Então, deixa eu ver se eu estou bem posicionado aqui. Não gerar problema, maravilha, vamos lá. Então o que está acontecendo aqui? Se eu avaliar direitinho, eu possuo esse triângulo aqui da esquerda, tendo um ângulo que eu chamei aqui de gama, ok? Eu tenho um ângulo que eu chamei de θ, e eu tenho um lado cujo comprimento eu não defini com nenhuma medida, com nenhuma quantidade, mas ele foi marcado aqui com esses dois risquinhos, né? Coisa que a gente já utiliza há algum tempo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu olho para outro triângulo, certo? E percebo o seguinte, olha, esse ângulo gama se repete aqui nesse triângulo. E o ângulo θ se repete aqui. E observe que o lado que a gente marcou com aquele comprimento pré-definido fica entre os dois ângulos. E aqui isso também acontece. Então vamos supor que isso era 30 graus, isso aqui era 45 graus, ok? Então isso aqui também era 30, isso aqui também era 45. Esse lado media 10 centímetros, esse lado media 10 centímetros. Observei que isso aconteceu, então eu estou falando que esses dois triângulos são congruentes, eles são basicamente triângulos iguais em posições diferentes, certo? Então esse aqui é o primeiro caso que a gente está entendendo, que é o caso de ângulo, lado, ângulo. No nosso segundo caso, que é esse lá no alto, é o caso lado, 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 certo? O que acontece quando eu tenho um caso lado, lado, lado? Eu olho para três lados de um triângulo, certo? Então eu vou usar aqui como exemplo um triângulo que a gente conhece muito, que é o pitagórico, ok? Ele não necessariamente entra todas as vezes nesse caso aqui, porque ainda existe um caso especial aí, segundo a nossa apostila, mas se eu parar para pensar, o caso especial também pode ser tratado assim, porque eu vejo lá dois triângulos, certo? E esses dois triângulos têm os lados perfeitamente iguais, os lados correspondentes, né? Então ele tem um lado que mede 3, um lado que mede 4 e um lado que mede 5. Só existe um triângulo que pode ter essa configuração, ok? Então, se eu percebo que dois lados são iguais, eu consigo chamar esses dois triângulos de triângulos congruentes. Tudo bem? Mostrando isso aqui, então, desse lado aqui, ó, ficou marcado ali com uma medida de um risquinho, né? Que eu coloquei de forma simbólica. Eu olho para o outro triângulo e percebo que existe também um lado com a mesma medida. Eu venho aqui e tenho uma medida de 2 risquinhos. Olho para cá, também existe uma medida de 2 risquinhos. 3 risquinhos, 3 risquinhos. Então, o caso lado, 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 eu estou olhando para os 3 lados do triângulo e percebendo que existem outros 3 lados no triângulo ao lado ali que são idênticos em comprimento, só não estão na mesma posição.
Tudo bem? Dando sequência nisso aqui, então, tá? Essa aula é bem rápida mesmo, tá? Então, eu tenho agora ali o próximo caso, que é, se eu não me engano, o nosso caso principal é o caso que traz o postulado da congruência de triângulos, então toda a teoria é feita em cima dessa lógica aqui, tá? Então, o que eu preciso que todo mundo perceba aqui, inicialmente, eu estou falando de lado, ângulo, lado. Então, aqui eu vou mostrar daqui que eu estou bem pertinho, ó. Olha aqui a minha... Certo? Então, perceba que é o seguinte, eu tenho esse lado aqui que eu marquei com um risquinho, tá? Eu tenho um ângulo θ. E depois eu tenho aqui um outro lado que eu marquei com 2 risquinhos, certo? Então, eu tenho 2 lados com medidas, com comprimentos já definidos, e o ângulo que se situa entre eles também está marcado, ok? Na hora que eu olho para esse carinha aqui, ó, jogando minha mão lá, ó, certo? Eu percebo aqui esse lado 1, que é correspondente com esse lado, esse ângulo θ, que é correspondente a esse ângulo. Deixa eu levantar, né, melhor? E esse lado com 2 risquinhos aqui, correspondente a esse lado de 2 risquinhos. Então, se eu percebo esse triângulo aqui, é igual a esse aqui, né? Congruente, né? Porque eles estão em posições diferentes, não são o mesmo triângulo, então eu posso chamar de iguais geometricamente. Tudo bem? Deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui. Ó. Para todo mundo conseguir ver o próximo caso. Ok. Então, o que aconteceu aqui? Olha só, eu olhei para esse cara e percebi, bom, eu tenho 2 lados cujo tamanho eu conheço e um ângulo cuja medida eu conheço que está entre esses caras. Isso se repetiu no outro triângulo? Sim, então os dois são congruentes, tá bom? E aí o próximo caso que aparece pra gente, deixa eu só fazer uma adaptação aqui, puxar esse negócio um pouquinho para cima para nossa vida ficar mais corolida, ó. Aê! Beleza, eu só vou apagar isso aqui e facilitar a nossa aula, porque ainda existe mais um caso que eu vou colocar aqui, que o livro traz para nós. Ok, o nosso próximo caso, então, que a gente está avaliando aqui, é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Então, qual é a contagem que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher um lado, escolhi esse lado, marquei a medida dele. Vou girar para algum lado. Aqui eu escolhi girar no sentido horário, né? Então o próximo ângulo eu chamei de gama. Certo? A próxima coisa que eu vou fazer é voltar para esse lado aqui e procurar o ângulo oposto a ele, que eu chamei de θ. As 3 condições se repetem no outro triângulo? Se elas se repetem, os 2 triângulos são congruentes. Tá bom? E aí, pessoal, o nosso livro traz um caso que ele chama ali de caso especial, tá? Que fala exclusivamente de triângulos retângulos. Então, o que o livro está fazendo aqui pra gente, pessoal? Ele está falando que existe ali, então, um caso especial. O que é o caso especial? É quando você encontra um triângulo retângulo. Você sabe que ele é retângulo, ok? Então existe essa condição. E aí você vê lá um outro triângulo qualquer, vamos... Ok, ó, fiz aqui bem rapidinho, só para ficar fácil de a gente entender. Então, eu tenho aí 2 triângulos e percebi o seguinte, ó. A hipotenusa deles tem a mesma medida, ok? E esse lado aqui também possui a mesma medida. Averiguei isso para 2 lados? Ótimo, já posso parar por aí. Onde que eu percebo isso aqui acontecendo? Lá no nosso triângulo pitagórico, que a gente já fala desde muito tempo e vai continuar falando bastante dele, tá bom? Então é necessário que vocês entendam isso aqui, todos esses casos que eu estou colocando para vocês, porque logo isso vai cair na forma de vocabulário para vocês. Então vai aparecer lá a questão de, olha, considere que esses triângulos aqui são semelhantes pelo teorema tal, tal, tal. Algumas coisas dessas aqui vão ser tidas como consequências da congruência de triângulos. Então, encontrar esses lados que são semelhantes, esses ângulos correspondentes e tal, é muito importante para você conseguir fazer dimensionamento de triângulo, tá bom? Então, a teoria para por aqui, é só isso que a gente vai pegar agora, corre lá para os exercícios e vai fazer, tá bom? A teoria e os exercícios eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, em que página que tá, bonitinho, tudo certo para vocês, ok?
Beijos e abraço, meus amores. Estamos todos juntos. Vamos lá.